Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 11, que está escrito assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Meus irmãos, como eu disse na terça-feira passada, nós falamos um pouco sobre as funções do Espírito Santo na igreja. Só relembrando aos irmãos que uma das funções do Espírito Santo na igreja é falar à igreja. A outra função do Espírito Santo na igreja é unir a igreja. A outra função do Espírito Santo na igreja é produzir comunhão na igreja. E nós finalizamos na terça-feira passada falando sobre os dons que o Espírito Santo dá à igreja. É a função do Espírito Santo dar dons espirituais à igreja. E nós mostramos um pouquinho na terça-feira passada que as manifestações do Espírito Santo é dada a cada um para aquilo que for útil à sua obra. Mostramos também aos irmãos que há variedade de dons, diversidade de dons, mas o Espírito que opera em todos estes dons é o mesmo. E nós mostramos aos irmãos então que nós não temos por que nos gloriarmos com os dons que nós recebemos da parte de Deus. Quando nós olhamos a respeito dos dons espirituais, em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 até o versículo número 11, a palavra dom aqui no grego, ela é doron, ou charisma. Que significa essas duas palavras gregas? A palavra grega doron significa presente, significa doação. Então é um presente que nós recebemos de Deus, é uma doação que nós recebemos de Deus para a nossa vida. E presente, meus irmãos, nós não escolhemos. Quem é de nós que escolhe o presente? Presente é dado voluntariamente por aquele que quer nos presentear. No nosso aniversário mesmo, os presentes que nós recebemos, você vai exigir o presente daqueles que você convida? Não, é antiético, não é adequado. Mas aqueles que querem nos presentear, Ele vai dar segundo a vontade dEle para nós. Assim também, meus irmãos, é
os dons espirituais dados pelo Espírito Santo, pois a palavra doron significa presente, significa doação. Quando as pessoas vai nos doar alguma coisa, nós não temos o direito de escolher aquilo que vamos receber de doação. Quando nós vamos ver a segunda palavra, chamada charismata, significa favor dado livremente para quem o Senhor escolher. Então, esse favor é dado por Deus a quem Ele escolher. Olha aqui, ó, finalzinho do versículo 11. Repartindo particularmente a cada um como quer. É Ele que dá. O favor vem dele, livremente, dado para quem Ele quer, para quem Ele escolher. Charismata também significa habilidades concedidas pelo Espírito Santo. Então, o que é dons espirituais? Dons espirituais são habilidades concebidas pelo Espírito Santo de Deus. Então, não são habilidades que nós temos naturalmente. Nós não recebemos essas habilidades de berço. Nós não recebemos essa habilidade dos nossos pais. Nós recebemos essas habilidades pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero mostrar algo aqui para os irmãos, já nesse contexto de doron e também de charismata. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ler aí o versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vamos ler o versículo 18, melhor dizendo, até o versículo de 3, para nós ganharmos tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 18 até o versículo de número 23. Está escrito assim, ó: E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Este certo homem aqui, chamado Simão, ele quis comprar o dom do Espírito Santo. E nós observamos aqui, ó, que tanto a palavra doron quanto a palavra charismata significa presente, doação, favor. Então não se compra por dinheiro. Presente, meus irmãos, para nós recebermos, nós não compramos o nosso dinheiro, senão não é mais presente, e sim uma aquisição por causa da nossa posse que temos, que é o recurso financeiro. Então esse Simão quis comprar o dom. Eu já quero mostrar aqui no começo desse ensino nessa noite, que dons espirituais, ou seja, dons do Espírito Santo, não se compra por dinheiro. Não tem preço em reais, não tem preço em dólar, não tem preço em euro, não tem preço em ouro, não tem preço em prata. Os dons espirituais nós recebemos por presente, por doação. Ele escolheu nos entregar o dom e nós recebemos os dons.
para usarmos na obra do Senhor nosso Deus. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação? Quer contribuir com o ensino nessa noite? Alguém quer falar alguma coisa? Então, pontuando aqui, dons espirituais é presente. Dons espirituais é doação, é favor dado livremente da parte de Deus para a nossa vida. E eu disse aos irmãos no culto passado, a respeito dos dons, pode observar aqui na lista, que tem vários dons, em 1 Coríntios capítulo 12, aí no versículo de número 7 até o versículo 11. E eu disse aos irmãos que hoje nós iríamos pontuar esses dons, para que nós venhamos discernir esses dons, entendermos a operação destes dons em nossa vida, na vida da igreja. E o primeiro dom que eu quero mostrar aqui aos irmãos está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Olha aí, ó. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Que dom é este? É o dom do Espírito Santo, que permite saber o que é certo a fazer ou dizer em situação específica. Observe que então o dom da sabedoria é o dom dado pelo Espírito Santo de Deus, com o propósito de nós sabermos em certas situações específicas o que fazer e o que dizer. Porque, meus irmãos, a falta de sabedoria nos deixa de braços cruzados. A falta de sabedoria na obra de Deus nos deixa inaptos para fazer alguma coisa no reino. Aí o Espírito Santo dá a alguns o dom da sabedoria. É aquele tipo de pessoa que, quando tem uma situação específica, o dom de Deus na vida dele lhe dá o discernimento de fazer aquilo que é certo, de dizer aquilo que é certo. Porque uma palavra, meus irmãos, dita no tempo errado, vai gerar prejuízos na obra de Deus. Então este dom, que é conhecido como o dom da sabedoria, é um dom espiritual que trabalha nessas finalidades, de nós discernirmos o que dizer e o que fazer no tempo específico. Interessante que este dom nós não conseguimos adquirir na escola, nós não conseguimos adquirir nas faculdades. Fazer faculdade é bom, estudar é bom, mas receber o dom da sabedoria é melhor ainda, porque é Deus que dá a direção correta em tempos específicos. Este dom, meus irmãos, ele vai além da sabedoria humana. Eu não sei se você já observou pessoas indoutas, que é o caso dos discípulos no passado, os apóstolos, quando tiveram diante do sinédrio, diante dos fariseus, eles ficaram maravilhados, dizendo: rapaz, esses homens não são indoutos? Como é que eles falam tal coisas com tanta intrepidez, com tanta sabedoria? O que é isso? É o dom. É o dom da sabedoria. Então, este dom, meus irmãos, vai além da sabedoria humana, porque há também a sabedoria humana, há também a sabedoria diabólica, mas o que eu estou mostrando aqui é o dom do Espírito Santo, o dom da palavra da sabedoria. Então é um dom que vem de Deus, não é um dom que vem dos seres humanos, e não é um dom que vem do diabo, dos seus demônios, é um dom que vem da parte de Deus. Esse dom também, ele permite nos ver além das aparências. Interessante, né?
Um dom que permite nós vermos além das aparências. Porque muitas vezes, meus irmãos, quando Deus nos usa através desse dom, qualquer um de nós na igreja, nós conseguimos enxergar além do visível, além do palpável, além daquilo que muitas pessoas estão simplesmente enxergando com os olhos naturais. Quem tem o dom da sabedoria, ele consegue enxergar além daquilo que é visível. Você já viu aquele tipo de pessoa que antes mesmo de acontecer alguma coisa, ele ou ela diz: olha, não faça tal coisa, porque se você fizer, vai dar errado. É o que é isso? É alguém que consegue olhar além das aparências. Ele sabe ou ela sabe dizer e também fazer no tempo oportuno para resolver situações. Esse dom aqui, meus irmãos, é muito importante na vida da igreja, principalmente hoje, nos dias ao qual nós estamos vivendo, o dom da palavra da sabedoria. Vamos ver mais um dom aí? Ainda em 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 8, agora a última parte do versículo diz assim, ó: e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Há uma diferença entre o dom da palavra da sabedoria e também o dom da palavra da ciência. Qual é a diferença? O dom da palavra da ciência é o dom espiritual que permite compreender as coisas da maneira como Deus as entende. O dom da ciência nos permite, meus irmãos, entendermos as coisas que estão em nossa vida, em nossa volta, em nosso tempo, da maneira que Deus entende. Porque uma coisa é nós olharmos as coisas da maneira que nós achamos que está certo, da maneira que o povo acha que está certo. Por exemplo, no passado, nos dias de Noé, você já observou que quando a Bíblia diz assim, ó, e a terra estava corrompida à vista de Deus, porque na vista dos homens estava tudo normal, mas na vista de Deus a terra estava corrompida. E quem tem o dom da palavra da ciência não vai enxergar as coisas como os demais enxergam naturalmente. Ele vai enxergar, ou ela vai enxergar as coisas, compreender as coisas que estão em sua volta da maneira que Deus entende. Eu não sei se você já se deparou com alguma situação de ir fazer alguma coisa e Deus te dá o entendimento, uma compreensão diferente das quais as demais pessoas estão vendo a mesma situação. O que é isso? É o dom da palavra da ciência. É o dom que permite enxergar as coisas, meus irmãos, com o olhar de Deus, com a visão de Deus. É o dom que revela uma situação ou um fato do passado, do presente ou do futuro. Esse dom da palavra da ciência não está limitado simplesmente ao tempo presente. Ele abrange tanto o tempo passado, como o tempo presente, como o tempo futuro, porque as coisas de Deus não estão limitadas ao tempo presente. É aquele dom, meus irmãos, quando às vezes Deus lhe usa para falar alguma coisa da vida de alguém no passado, ou no presente, ao qual ele está vivendo, segundo o olhar de Deus, ou até mesmo esclarecendo alguma coisa do futuro para determinado tipo específico de situação. Então, o dom da palavra da ciência é o dom que nos permite compreender as coisas de maneira como Deus as entende. Vamos lá mais um dom aí. O dom
da fé. 1 Coríntios 12, 9. Olha aqui para você ver. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. Porque há, meus irmãos, a fé salvífica, que é aquela que a pessoa crê ao ponto de entregar a sua vida para Jesus, fé salvífica. Mas há também o dom da fé. Como é que esse dom opera? Como é que esse dom trabalha muitas vezes no meio da igreja? É o dom espiritual que se caracteriza pela confiança inabalável em Deus. O que é fé? Fé é confiança. Fé é acreditar. Então, quando a pessoa tem este dom da fé, ela tem uma confiança inabalável em Deus. Aí é onde acontecem coisas extraordinárias. Vamos ver isso na Bíblia? Abra sua Bíblia em Marcos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 11. Marcos, capítulo de número 11. Nós vamos estar lendo o versículo 20 até o versículo 24. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 11. Vamos ver do versículo 20 até o versículo 24. Vou estar lendo para ganhar tempo, os irmãos vão acompanhando a palavra. Se tiver alguma dúvida, pode estar perguntando. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, e qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então esse aqui é um dom, o dom da fé, que é uma confiança inabalável de Deus, ao ponto de não duvidar no seu coração. Aqui, meus irmãos, está a diferença daquele que tem a fé salvífica para aquele que tem o dom da fé. A fé salvífica, muitas vezes as pessoas até mesmo duvidam de sinais, de curas, de prodígios, de uma operação de maravilha de Deus na igreja. Só que ela tem a fé salvífica, que é aquela fé que ela crê que ela vai ser salva, pronto. Se ela crê com o seu coração e confessar com a sua boca, vai ser salvo. Só que aquele que tem o dom da fé, ela tem uma fé tão firme, uma confiança tão inabalável, que ela profetiza ali no nome de Jesus, ao ponto de seu coração não duvidar. Aqui, meus irmãos, muitas vezes, por exemplo, se eu ou você é chamado por alguém para fazer uma oração para alguém receber uma cura, aí se você vai lá orar por essa pessoa, e seu coração já está duvidando que a pessoa vai ser curada, melhor você nem orar. Por quê? Porque não vai acontecer. Porque a cura, meus irmãos, acontece mediante duas coisas principais. A primeira, a pessoa que vai receber a cura, ela tem que crer que ela vai receber a cura. Você observa que quando Jesus foi lá para o seu lugar de origem, a Bíblia diz que ele não operou ali muitas curas, porque o povo era incrédulo. Então eu observo que para alguém receber também alguma cura, ela tem que acreditar que ela pode receber a cura. E depois é aquele que vai estar orando para alguém que vai receber a cura. A pessoa também que vai estar orando, ela não pode ficar duvidando que a pessoa vai receber.
Porque há uma junção, nós temos que ter esse linear na nossa vida. Olha aqui o texto aqui, é bem pontual que Jesus disse, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, ou seja, confiar, que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Só que esta operação aqui é através do Espírito Santo, com o dom chamado dom da fé. Aí por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, o tê-lo-eis. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Já aconteceu comigo, e eu acredito que já aconteceu contigo. Há momentos que nós estamos pedindo alguma coisa a Deus em oração, mas o nosso coração vai estar duvidando que nós vamos receber. Até hoje, meus irmãos, eu não recebi algumas coisas, porque infelizmente minha fé não foi o suficiente para orar com fervor, com firmeza, e receber aquilo que eu estou orando. Mas há momento também que nós vamos orar com a confiança tão firme que nós vamos receber, porque nós acabamos de orar, e o negócio já acontece. No mesmo dia acontece, na mesma semana acontece, já aconteceu várias vezes. Na minha vida, eu tenho certeza também que na vida dos irmãos. Por quê? Porque aquilo que nós oramos, crendo que nós vamos receber, recebe mesmo. Jesus diz, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7 e versículo 8, o que ele diz? Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, achareis. Batei, abre-se-vos-á. Por quê? Porque a todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Isso é certeza, é garantia que nós vamos receber. Mas para nós recebermos, nós temos que crer. Temos que crer. Tem pessoas que querem ver primeiro, para depois crer. Não, com Deus não funciona assim. Primeiro você crê, para depois você ver. Aí depois você recebe, aí recebendo, depois você testifica que recebeu. Para quê? Para que as pessoas também venham acreditar que Deus pode fazer. Deus pode operar sinais, prodígios e maravilhas através dos dons espirituais. Então esse é o dom da fé. É o dom espiritual que se caracteriza pela confiança inabalável em Deus. Então não adianta, meus irmãos, nós orarmos por uma determinada situação, se o nosso coração estiver duvidando daquilo, nós não vamos receber. Vamos mais ver um dom aí, dons de curar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Eu não sei se você observou, mas aqui não está o dom de curar. Aqui está no plural. Dons de curar. Como que esse dom opera? É o dom de cura. É uma confirmação que a mensagem da parte de Deus é um dom concedido a algumas pessoas. Qual é a finalidade desse dom aqui? Primeiro, confirmação da mensagem. Que a mensagem é verdadeira. Que a mensagem é genuína. Quem se lembra lá de Marcos capítulo 16, versículo 20? Vamos ver Marcos 16, 20? Vamos dar uma olhadinha lá rapidinho. Marcos 16, 20. Nós gostamos muito de falar sobre este texto, principalmente o versículo 15, né?
ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas nós vamos ver o versículo 20. Marcos capítulo 16, versículo 20. Olha aqui, ó. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, os dons de curar é uma confirmação de que a mensagem é da parte de Deus. Observe que os discípulos saíram pregando a palavra, disseminando o evangelho na época, e o que aconteceu? Jesus cooperou com eles com sinais, curando os enfermos, curando os paralíticos, curando os coxos, curando os cegos, curando os mudos, curando, meu Deus, meus irmãos, aqueles que precisavam de receber uma cura da parte de Deus. Então esse dom aqui, ó, o dom de curar, ou dom de cura, é um dom de confirmação da mensagem. Ei, quando você estiver ministrando a palavra, tendo certeza que a mensagem é de Deus, você pode chamar o povo para receber oração de cura. Pode chamar o povo para receber a oração de cura, que é uma probabilidade muito grande deles receberem. Por quê? Confirmação da palavra. Ora, impõe as mãos sobre os enfermos e curem no nome de Jesus. Os dons de curar. Vamos ver mais um dom aí. Ainda em 1 Coríntios capítulo 12. Agora vamos ver o versículo 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Este é o último dom que nós vamos abordar nessa noite, meus irmãos. 1 Coríntios 12, 10. Está escrito assim, ó. E a outro, a operação de maravilhas. Esse dom de operação de maravilhas é um dom que permite à igreja de Cristo operar de forma sobrenatural. Então o que é a operação de maravilhas? É a operação do Espírito Santo na vida da igreja sobrenaturalmente. É o dom que demonstra o poder de Deus. É o dom que traz o sobrenatural de Deus ao natural dos homens. Trazendo mais de perto aqui para nós. É algo, meus irmãos, que nós não conseguimos explicar. Só consegue discernir algo sobrenatural aqueles que têm algo sobrenatural na vida. Vamos ver isso aqui, ó. Atos 5:12. Atos 5:12. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. Quem encontrou, pode ler, por favor. Atos 5:12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no altar de Salomão. Olha que os irmãos observaram. Em algumas traduções é assim, ó. E muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Por que a Bíblia não diz só assim, ó? E muitos sinais eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos? Já estava bom? Por que a Bíblia faz questão de acrescentar e maravilhas? Em outras traduções, e prodígios. Ela está enfatizando que o Evangelho, na época pregado pelos apóstolos, havia manifestações sobrenatural. Você pode observar que, uma certa feita, Felipe também desceu para Samaria, pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que muitos sinais e maravilhas eram feitos
através do seu ministério, ao ponto de Samaria crer no Evangelho. Então, meus irmãos, esses dons eu quero deixar bem claro aos irmãos que não foi somente na época passada. Estes dons operam até hoje em nossos dias atuais. Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas por que esses dons ou essas manifestações está cada dia mais escasso? Simples. É a comunhão da igreja com o Espírito Santo que diminuiu bastante. Você pode observar que a igreja primitiva era uma igreja que orava continuamente. E hoje nós temos dificuldade de viver uma vida em oração. O apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. E nós hoje estamos cessando as nossas orações. À medida então que nós vamos diminuindo a comunhão com o Espírito Santo, automaticamente vai diminuindo a operação dos dons espirituais. Por quê? Porque quem dá o dom espiritual e quem nos usa nos dons espirituais é o Espírito Santo de Deus. No próximo culto, meus irmãos, nós vamos falar sobre o dom de profecia. Vamos falar também sobre o dom de discernir os espíritos, porque aqui, é um dos dons mais essenciais na vida da igreja hoje, é o dom de discernir os espíritos. Porque está tendo tanta bagunça, está tendo tanta coisa errada muitas vezes no meio da igreja, e o povo não consegue discernir os espíritos, se procede de Deus ou não. No próximo culto nós vamos falar também sobre o dom de variedade de línguas. Uma coisa é o dom de línguas, outra coisa é o dom de variedade de línguas. Você vai entender, meus irmãos, que esse dom de variedade de línguas aqui, Deus nos usa quando nós estamos vivendo uma vida de oração. Quando nós não estamos orando muito bem, ou orando abaixo da média, nós podemos até falar em línguas, normalmente. Você tem o dom de línguas, só que você pode observar como você está vivendo uma vida em constante oração, orando periodicamente, você fala em variedade de línguas, mas tem que ter uma vida de oração contínua. E a outra que nós vamos também falar sobre a interpretação das línguas, que é outro dom diferente. E nós vamos entender que, nós vamos mostrar no culto também que vem, se Deus quiser, sobre os dons ministeriais, porque não é todos que estão inseridos no ministério que têm os mesmos dons. Há diferença também de dons ministeriais. Vamos deixar para o próximo culto, se assim Deus quiser.